Anjos são seres divinos que são famosos por serem muito belos e bondosos. Entretanto, tem alguns anjos que são macabros e nem tão bondosos assim, como por exemplo o anjo que é feito de línguas e olhos, e até o anjo da morte. Aqui nesse vídeo você vai ver os 7 anjos mais bizarros da Bíblia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo, porque você não tem ideia de como isso me ajuda, beleza? Desde já, obrigadão, hein? Querubins são uma classe de anjos muito famosa, muito possivelmente porque dizem que o Satã, ou Lúcifer, seja lá como você queira chamar, fazia parte dessa classe antes da sua queda do céu. Essa classificação judaico-cristã é um tanto quanto curiosa, porque originalmente a forma desses anjos era muito parecida com outras criaturas de outras mitologias, porque a forma deles era de corpo de homem, ou de mulher, né, com cabeça de animal, o que faz a gente lembrar, por exemplo, dos deuses do Antigo Egito, ou até mesmo da Esfinge, que é um ser alado com corpo de animal e cabeça de homem, ou até mesmo o Lamassu da mitologia suméria, que é basicamente uma esfinge. Ele teria o corpo de touro e uma cabeça de homem, e um par de asas. Se você tem interesse em livros sobre mitologia, anjos, demônios ou qualquer outro tipo de livro, dá uma olhada aí na descrição que tem um link da Amazon e lá você vai achar vários, beleza? E só de você usar o link vai estar me ajudando bastante. A classificação dos anjos é bem confusa. Dependendo do local de onde você vê, uma classe pode estar lá embaixo, depois lá em cima, enfim, varia bastante. Mas segundo o cristianismo, os querubins ficariam no segundo lugar de classe mais poderosa dos céus, perdendo apenas para os serafins. Entretanto, em outras culturas que não consideram os serafins como sendo um anjo, os querubins ficariam em primeiro lugar. A palavra querubim vem de querub do hebraico, que dizem que seria uma variação da palavra curibu ou carabu da Assíria, que significa poderoso, grande, normalmente aparecendo do lado da criatura Lamassu, que eu já falei aqui anteriormente. Os querubins hoje em dia aparecem como bebês muito fofinhos e bonitinhos, mas originalmente não eram nem perto disso. Isso aconteceu por causa de pinturas que colocam eles assim. Na Bíblia, no livro de Gênesis, os querubins aparecem como sendo guardiões do Jardim do Éden. Eles estão segurando uma espada flamejante. E são duas coisas que não combinam muito com um bebê, né? Eu não sei você, mas eu, se visse uma criança como guarda de alguma coisa, eu não ia sentir o menor medo. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eles também podem ser descritos como criaturas que ficam embaixo do trono de Deus e ficam meio que transportando ele para vários lugares. E tem a aparência de um ser com várias cabeças, como a cabeça de águia, uma cabeça de touro, uma de homem e uma de leão. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como plantas do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente à frente. E a semelhança de seus rostos eram como rostos de homem. E do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rostos de boi. E também tinham rostos de águia todos os 4, assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra. As 2 cobriam os corpos deles. Serafim é uma outra classificação angelical judaico-cristã, e até mesmo nessas 2 visões, o serafim é visto de maneira diferente. Para os cristãos, um serafim é a mais alta patente angelical, os anjos mais próximos a Deus. Já no judaísmo ficaria mais numa questão intermediária. Serafins são anjos brilhantes e extremamente brilhantes, tanto que parece até que eles estão pegando fogo, e daí que vem o significado do nome deles, já que seraf significaria algo mais ou menos como chama, fogo, algo assim. Apesar de no cristianismo o serafim ser um tipo de anjo, segundo outras visões, o serafim não se encaixa nessa categoria, já que anjo significa mensageiro,
e um serafim tem a única e exclusiva missão de ficar olhando e louvando a Deus. Esses seres tinham 3 pares de asas, e existem algumas explicações para isso. Uma delas diz que, obviamente, um desses pares é usado para voar, o outro é para tampar os olhos para eles não olharem diretamente para Deus, e o outro tampa os pés. No livro de Isaías existe uma menção a esses anjos louvando e cantando para Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Interessante é que existem algumas teorias também que dizem que os serafins, na realidade, seriam deuses antigos que se tornaram anjos. Samael é uma daquelas figuras que fica no limbo. Ninguém sabe exatamente se é um anjo ou um demônio. Entretanto, até mesmo quando aparece como um anjo, ele tem uma função um tanto quanto macabra, que é de anjo da morte. Função essa também que outros vários anjos podem ter. O Samael também pode aparecer como um dos vários nomes de Satã, sendo o príncipe dos demônios, e colocado como tentador e acusador. Isso até combina com o significado do nome dele, que Samael seria mais ou menos o veneno de Deus. Mas esse significado também pode ter relação com a função que Deus deu para ele, de jogar o veneno sobre a terra quando chegasse a hora e levar os homens da terra. Seja como líder dos demônios, ou como um anjo de Deus, dizem que o Samael aparece voando pelo céu como se fosse uma águia, e cercado pelo que seriam almas ou demônios, e dizem também que ele tem 12 asas. Abaddon é mais um daqueles que também está no limbo. Pode ser tanto um demônio quanto um anjo, ninguém sabe ao certo. Normalmente ele é ligado com a destruição e com o abismo, sendo na verdade também uma maneira de se referir ao próprio abismo. O Abaddon não tem uma descrição física, mas com certeza deve ser muito bizarra, porque no livro de Apocalipse, na Bíblia, ele aparece como líder daqueles gafanhotos com cabeça de leão e com cauda de escorpião que vieram para atormentar a humanidade. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homens. Seus cabelos eram como os de mulheres. E seus dentes eram como dentes de leão. Seus tórax pareciam envoltos em ferro. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos, correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à de escorpião, com ferrões e o poder de infligir aos homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Ainda em outros apócrifos colocam Abaddon como sendo o anjo que buscou por Jesus depois da crucificação. Mas se você quiser saber mais sobre essa história, mais detalhadamente tudo sobre Abaddon, eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal. Vai estar no card, por aqui, e na descrição. Ah, mas Satã é um demônio, não é um anjo. Calma, calma. Você vai entender, tá? Bem, de toda forma, acho que todo mundo já sabe que o Satã, pelo menos em um certo momento, já fez parte do coro celestial, não é? Mas tem uma diferençazinha entre o Satã no Antigo Testamento e ele no Novo Testamento. No Antigo, em alguns momentos, dá pra gente ter uma ideia de que Satã seria na verdade um tipo de função, não um ser específico. Satã seria um cargo dado a algum anjo do céu para testar a humanidade, como por exemplo ocorre na história de Jó, quando diz que Satã esteve na presença de Deus. Na verdade, nesse caso, não seria o Satã, mas um Satã que esteve na presença de Deus. E ele começou a testar a fé de Jó, e só de ter um anjo com essa função já é algo bem bizarro. Entretanto, isso é mais no Antigo Testamento mesmo, porque no Novo já dá para a gente perceber que realmente tem um personagem com o nome de Satã.
Ele seria aquela mesma serpente que tentou Adão e Eva a comerem do fruto proibido e fez com que eles fossem expulsos do céu. Entretanto, para mim, a aparição mais curiosa de Satã está no livro de Apocalipse, onde ele aparece em uma forma bem diferente de outros anjos. Eu, pelo menos, nunca vi um outro anjo com uma transformação tão diferente assim, que é ele na forma de um dragão. Dessa forma, ele acaba varrendo até algumas estrelas do céu e depois acaba sendo derrotado pelo Miguel e o seu exército. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Sandalfon é um anjo que tem um nome de origem grega, que significaria algo mais ou menos como co-irmão. Sendo assim, então, ele era praticamente o irmão gêmeo do grandioso e famoso anjo Metatron. E assim como Metatron, o Sandalfon também era classificado como serafim, apesar de poder ser chamado também de arcanjo algumas vezes. O Sandalfon é um anjo presente no folclore do misticismo judaico, e lá ele é descrito como um anjo tão gigante que levaria quase uma jornada de 500 anos para percorrer todo o seu corpo. E uma certa história também diz que o anjo Radarniel teria levado Moisés para conhecer Sandalfon, mas as chamas de seu corpo eram tão fortes e tão brilhantes que o próprio Deus teve que aparecer na frente de Moisés para deixar ele mais tranquilo, de tanto medo que ele estava. O Sandalfon também é responsável por amarrar algumas coroas na cabeça de Deus. Essas coroas representariam o louvor de vários anjos. O Sandalfon também parece representar um pouco o oposto de Metatron. Como Metatron é um anjo que simboliza mais a luz, o Sandalfon também pode representar um pouco a escuridão. Ele também é responsável por escolher o sexo dos bebês enquanto eles ainda estão na barriga da mãe. E assim como Metatron pode ser Enoque, Sandalfon também pode ser Elias. E se você quiser saber muito mais sobre Metatron e Sandalfon, eu tenho um vídeo inteiro sobre os dois aqui no canal. Vai estar no card e na descrição para você. Azrael seria o arcanjo da morte, principalmente na tradição islâmica, onde de fato ele é o anjo da morte. Inclusive o nome dele, Azrael, vem de Azrail, que é um nome árabe tanto usado no sikhismo quanto no islamismo para se referirem ao anjo da morte. Entretanto, no Alcorão, o Azrael nunca aparece com o seu nome, mas sim com o nome de Malak al-Maut. O significado de Azrael seria algo como aquele que ajuda Deus. E apesar da função dele ser bem assustadora até, se você levar ao pé da letra o nome dele, ele não é nada mais, nada menos do que um anjo que apenas faz o seu trabalho. Entretanto, apesar de ser o arcanjo da morte, é claro que o Azrael não pode sair por aí matando quem ele quer, né? Ele sempre segue a vontade de Deus. Segundo o misticismo judaico, o Azrael apareceria como sendo anjo no terceiro céu, em uma de suas várias formas, e também aparece tendo 4 rostos e 4.000 asas, e seu corpo inteiro é formado por línguas e olhos, e o número dessas partes é igual ao número de pessoas que vivem na Terra. Existiam alguns homens que ao raspar o cabelo sempre deixavam uma parte, um tufinho ali, para que caso chegasse a hora, o Azrael pudesse pegar eles e puxar eles para o céu. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para mostrar que você gostou. Não esqueça também de dar uma olhada aí na descrição no link da Amazon para ver se você acha algum livro que te interesse. Valeu, falou, tchau.